Olá, boa tarde. Estamos chegando aqui para mais uma live agora para a gente conversar sobre esse decreto que foi lançado hoje pelo governo federal, pelo governo Bolsonaro, o decreto 10.502, que usa uma palavra bonita de dar a opção aos pais, né, de escolher se seus filhos, portadores de alguma deficiência, né, vão estudar na escola junto com as outras crianças, né, como ocorre aí no último período, há mais de uma década, uma forte ação nesse sentido, né, ou se essas crianças terão a opção de buscar um outro espaço exclusivo para elas, né? E eu estou convidando aqui a Feminella, ela já está aí. Oi, Ana, tudo bem? Acho que sim. Isso, agora ficou legal. Então, a Ana Paula Feminella, tudo bem, Ana? Boa tarde. Beleza. Primeiro, agradecer a tua disposição de falar com a gente agora, né, de forma tão rápida, né, sobre esse tema. Ana Paula Feminella, vou apresentar um pouquinho ela, né? Ela é aqui de Florianópolis, uma lutadora social histórica aqui da cidade, né? Há alguns anos ela sofreu um acidente e passou a ter ter uma dificuldade de locomoção, né? A Ana podia se apresentar melhor nesse aspecto também, e está há 10 anos em Brasília fazendo esse debate da inclusão das pessoas com algum tipo de deficiência, né? Tá ajeitando o telefone aí, deixa eu ver. Como é que tá, Ana? Gente, eu tô com problema. Eu tô fazendo a gravação do celular, agora sim, deu um jeito. Então, é um prazer estar aqui com você, Gilberto. E que pena que é numa situação dessa, da gente ter que defender um direito humano tão fundamental como é o acesso à educação, né? A gente está falando de milhões de pessoas que vão ser impactadas por esse decreto 10.520, né, que o governo passou uma nova política de educação especial em contraposição à política vigente da Política Nacional pela perspectiva da educação inclusiva. O celular está escorregando. É importante, talvez você segura na mão aí o teu telefone para facilitar, Ana, tá? Assim, mas é importante a gente colocar o seguinte: essa política lançada agora pelo atual governo, ela não é nova. Ao contrário, né, Ana? É uma volta completa a um passado obscuro que segregava as pessoas com deficiência, que afastava essas pessoas da sociedade. Isso às vezes ocorria dentro da própria família, né? Em que as crianças eram escondidas da sociedade e elas eram tratadas de forma muito diferente, e elas merecem um tratamento, uma maior atenção, com certeza, mas não a exclusão, não o afastamento que as impede de viver, de conviver, enfim. Quer dizer, esse decreto não é uma novidade, é uma volta absurda ao passado. Isso, é um retrocesso de uns 40 anos na construção que temos feito em defesa de uma educação inclusiva. A educação inclusiva, ela prevê a superação de barreiras para garantir que as pessoas com deficiência possam ter as mesmas oportunidades. Para isso, a gente precisa romper as barreiras atitudinais, as barreiras arquitetônicas, urbanísticas da nossa cidade, né? Precisa superar, então, as barreiras comunicacionais, porque requer para a equiparação desses direitos e a educação inclusiva a superação dessas barreiras e também o convívio em sociedade. A escola é um espaço fundamental de socialização. Então, como é que a gente vai participar em igualdade de oportunidades da vida, do nosso país,
sendo que a gente vai ficar segregado né, na maior parte do tempo. Então, é muito grave. Isso descaracteriza, então, a Convenção Internacional, que o Brasil assinou um tratado internacional, e ele é texto constitucional, que afirma, então, que vai se mobilizar pela construção, pela superação dessas barreiras e construir uma educação inclusiva. E essa educação inclusiva nunca foi plenamente implementada, porque ela precisa de verbas para superar essas barreiras que eu comentei, precisa de pessoal qualificado para atuar, então mais profissionais na escola, os profissionais especializados e uma equipe multiprofissional para promover essa inclusão, né? Então, sem dinheiro, a gente não consegue implementar uma educação com qualidade para ninguém, né? Então, quando a gente tem cortes no orçamento da educação, ele vai prejudicar, primeiramente, os mais vulnerabilizados, né? Então, as pessoas com deficiência socialmente são mais discriminadas, são pessoas muito discriminadas, né? Somos. Né? Então, essa medida também, esse decreto, viola a Lei Brasileira de Inclusão, né? Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela criminaliza, ela estabelece punição para quem discrimina em razão de deficiência. Uhum. E tem uma pegadinha que é o seguinte, o decreto diz que dá a opção aos pais de fazerem essa escolha, de colocar a criança numa escola especializada e exclusiva para tratar dessas crianças, ou deixar ela na escola como normalmente, numa escola normal ou tradicional. Na verdade, é o início de um processo que vai forçar a ida dessas crianças para essa segregação. Isso já ocorreu no passado e a ideia é essa. E quem está por trás disso tem várias questões. E por detrás disso tem uma questão econômica concreta de quem ganha dinheiro com isso. Esse é o diálogo do governo federal, né? Ele quer beneficiar alguns setores. Exato. Eu também acho que é o cerne da questão. A verba que deveria ir para a educação pública sendo levadas para outros fins. Inclusive, no artigo 7º desse decreto, ele abre brecha para que esses recursos, essas verbas, elas não sejam usadas para atividades da educação, em sim para outros serviços não educacionais. Então, isso aí realmente uma perda tremenda para a gente. As pessoas com deficiência não precisam ficarem mais segregadas, a gente tem ainda que superar muitas barreiras para sair dessa segregação e ter uma participação plena na nossa sociedade. Então, essa pegadinha, ela já acontece, então já tem muita judicialização em relação a isso, tem judicialização de escolas privadas e universidades querendo colocar na conta do aluno ou da família desse aluno a contratação de profissionais para acompanharem a educação dessa pessoa, e já tem um entendimento do STF a respeito disso, de que a escola é que tem que prover os recursos, né? Então, essa medida, ela é muito grave e a gente considera que é inconstitucional. E não é à toa que tem 2 projetos de decreto legislativo tramitando, que entraram no Congresso, acho que ontem e hoje. Esses 2 projetos, eles buscando sustar ou revogar esse decreto que o governo lançou dia 30 de setembro agora, né? Perfeito. Mas bom, Ana, diga. Essa questão que você falou da opção da família, na verdade, o que acontece é que na vida prática, né, são os pais que são gentilmente convidados a levarem seus filhos para outra instituição que vai atender melhor, ou que vai atender mais tempo. Na verdade, a gente tenta... É uma tentativa muito grave aí de inviabilizar a educação inclusiva, que estávamos ainda rumando pela sua implementação. A gente ainda não tinha conquistado isso, não. Ainda um objetivo a ser... uma longa caminhada, né? Uma longa caminhada, exato.
Porque, assim, do ponto de vista legal, as coisas começaram a evoluir em 2008, 2000 é recente esse processo, né? Ele é muito recente. E o resultado disso, a gente ainda nem consegue sentir ainda, ou está sentindo muito aos poucos, né? Tem muito para evoluir, muito para caminhar, para a gente chegar a uma educação inclusiva. É triste a gente ver essa... É bem em 2008 que é lançada a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, 2008. E a gente sabe que para alcançar uma mudança na educação, ainda mais num país desse tamanho, com essa diversidade toda, não é de uma hora para outra, né? E requeria, sim, mais recursos para a educação, mais gente na escola, né? Então, precisa. E eu acho que é importante falar que a inclusão ela não é importante só para a criança ou para a família que tem uma pessoa com deficiência. Ela é fundamental para todo mundo. A diversidade, o conviver com a diversidade, com as diferenças, gera aprendizagem, é um ambiente democrático de relacionamento super necessário para todos nós, né? Pois é, eu fico aqui triste porque, na verdade, a gente está criando com essas ideias que estavam sendo vencidas aos poucos, e quando a gente vê esse retrocesso, a gente está criando uma sociedade deficiente, né? Porque eu acho que hoje as deficiências estão muito mais na sociedade, na cultura, no meio, do que nas pessoas, né? E esse é o grande dilema, o grande enfrentamento da pessoa que tem algum tipo de deficiência, não é, Ana? Exatamente. A gente tem uma cultura ainda capacitista, que subestima as nossas capacidades. E como é que a gente entende que é a convivência que gera a inclusão? E aí a gente quebra o gelo aí de entender o capacitismo, né? Que significa a discriminação em razão de deficiência. Então as pessoas muitas vezes são valorizadas conforme o tipo de corpo ou o tipo de comportamento que tem. E algumas são consideradas menos valorosas que outras. E isso é muito grave na nossa sociedade, né? É a construção de preconceitos que estruturam a nossa sociedade. E mudar essa cultura capacitista, ela é um processo que toda a sociedade precisa entender para que a gente possa superar esse capacitismo estrutural. Muito bem. Assim, você está aí no centro desse debate, se há algum tempo, né, está em Brasília e participou de vários movimentos, participou aí dessa política de ação de inclusão do governo federal durante um período, né? Como é que você vê a reação a isso, a possibilidade de a gente não deixar que isso ocorra, esse retrocesso? Então, os movimentos que defendem os direitos da pessoa com deficiência pela equiparação de direitos humanos estão em peso unificados, né, para barrar esse decreto, para que ele seja revogado. Então, tem uma articulação nacional muito grande e com inúmeras entidades que sabem do que se trata, dos riscos que estamos tratando aí com esse decreto. Então, isso já impactou lá no Congresso, né? Esses 2 projetos de decretos legislativos assinados por congressistas de todos os partidos. Então, a gente vê que é importante discutir sobre o assunto e entrar nessa campanha junto com a gente. A gente convida todos que coloquem no seu Facebook, hashtag educação especial não é inclusão. Hashtag contra a segregação na escola, né, a segregação escolar. Porque é isso, esse decreto, inclusive, ele prevê que uma instituição, dentro de uma instituição, essa pessoa vai e lá ela vai ter serviço de saúde, serviço... O problema é esse, a gente ficar segregado a instituições que não é no Estado que a gente tem essa instituição, né? São instituições de organizações, né? E isso é muito grave. Eu acho que você falou que está certo, assim, o econômico é o que está prevalecendo nessa pauta. Perfeito. Bom, Ana, assim, eu queria poder ter feito a nossa primeira conversa nas redes sociais de algo mais
alentador, porque há uma luta muito linda nesse caminho. A gente vai fazer na semana que vem, provavelmente, uma live com a tua participação, do João Batista de Paula, que é deficiente visual, que é um músico, poeta, professor de filosofia aqui de Florianópolis, você conhece também, né? E outras pessoas que a gente está dialogando aí para trazer para essa conversa, porque esse tema das pessoas com deficiência é um tema que a gente está abraçando, ele é um tema que é fundamental, que a gente precisa discutir, precisa dialogar com a sociedade, né? Mas a gente, infelizmente, foi pego de surpresa, digamos, não tão de surpresa, porque essas coisas já estão vindo há algum tempo, esses apontamentos desse governo já apontavam para, inclusive com a questão da volta do sanatório, de coisas absurdas, né, que a gente precisa combater duramente, porque isso é destruir seres humanos, destruir famílias, destruir pessoas, e a gente não pode, a gente tem que dar espaço para que as pessoas possam florescer, crescer, desenvolver seus potenciais, independente de ter uma dificuldade ou outra. Todos nós temos dificuldades, mas a gente precisa ser acolhido para poder crescer e dar o nosso potencial máximo. Então, eu queria te agradecer muito por participar dessa conversa rápida aqui com a gente e dizer que que é um tema que é apaixonante e que nos emociona, porque quando a gente vê esse tipo de ação, a gente fica entristecido e nós precisamos que a sociedade deixe de ser deficiente, né? A sociedade é que tem deficiência, as pessoas são únicas. E é isso que importa para a gente, que a gente tem que dialogar, tá bom? Queria te agradecer muito. Fica à vontade para falar aí. Tá? Tá? Valeu. Valeu. Queria agradecer a Ana Paula Feminella. A Ana é de Florianópolis, uma pessoa que a gente conviveu durante muito tempo aqui, é uma pessoa muito querida e que está nos ajudando a construir esse debate. Eu queria agradecer a Lia, que ligou para mim antes da live, porque se sentiu tocada com esse tema, porque vivenciou isso na infância, né? E sabe da importância da gente ter uma educação inclusiva, uma educação que respeite cada ser humano, né? E que coloque o ser humano como centro nesse debate. Por isso que a gente vai finalizando aqui essa conversa hoje, mas voltaremos a abordar esse tema com mais profundidade nos próximos dias, e todo mundo aí usar a hashtag aí desta campanha, né, para que a gente possa fazer esse debate. Essa educação que está sendo colocada aí, ela não é inclusiva, e nós precisamos de uma educação inclusiva, de uma educação que respeite as pessoas, né? Então é isso, queria agradecer a todo mundo, vamos ficando por aqui, um beijo para todos e a gente volta a qualquer momento, ok?